Essa parte já começar genérica. Então eu queria... Gente... Bom, primeira coisa, gente... Estou esperando o resto para eu chegar. Bom, o sistema reprodutor masculino, eu vou passar para os parentes, para vocês verem, é formado por testículo. Vocês não sabem falar, tá? Vocês estão sentados em duplas, vocês que assim, vamos separar isso aí, porque não dá. Ok. Testículo, epidídimo, canal deferente, glândulas acessórias. Quando você tem uma peça acessória, é C2S, aproveitando aí. Se o indivíduo é assessor de alguém, é 2S, tá? Então, quando é nesse caso, uma glândula acessória, C e 2S. E o pênis. Eu vou passar para vocês. Gente, deixa eu chegar o recorde depois, porque infelizmente tem que ser. Bom, eu vou fazer o esquema. Esse esquema tem no texto e tem na figura que eu vou mostrar a vocês. Ó, eu vou fazer mais ou menos aí. Não precisa copiar isso porque tem no texto. É só para dar uma ideia geral, por enquanto. Vocês, aqui tem um esquema geral do testículo. E o testículo apresenta uma série de tubos dentro dele. Aí, estou ouvindo sua voz. Ah. Então, dentro do testículo, há uma série de tubos. Gente, entendam de uma vez por todas, aqueles que até hoje não entenderam. Vocês lembram que a gente falou muito em célula germinativa, célula somática. Célula germinativa masculina está dentro do testículo, elas estão dentro do testículo, dentro desses túbulos. São tubos ou túbulos seminíferos. Aqui dentro, depois eu volto a comentar, aqui dentro existem espermatogônias, espermatócitos primários, secundários, espermátides, e os espermatozoides, conforme vão ser produzidos, eles vão sendo encaminhados aqui para o epidídimo, que é o órgão que armazena os espermatozoides. Do epidídimo, no momento da ejaculação, eles são encaminhados para o canal deferente. É assim mesmo, deferente. Tá? E em porções superiores, depois eu passo a figura a vocês, em porções superiores, os espermatozoides vão se misturar ao fluido seminal, ao líquido seminal, que é produzido pelas glândulas acessórias. A principal glândula acessória é a próstata. É a mais conhecida, mais comentada, mas existem vesículas seminais, glândula linfófora ou bulbo uretral, como a gente vai já comentar. Dentro dos tubos seminíferos, a gente tem produção de gametas, produção de
espermatozoides. Vamos ver se não tem necessidade, talvez nem tenha, de fechar a janela. Bom, está dando para todo mundo enxergar ou precisa fechar a janela ou não? A gente talvez seja melhor dar uma fechadinha, tá? Pouquinho. Tá um pouco quente, mas... tá bom. Um pouquinho só, lá fica... Não precisa fechar tudo, não. Aqui está uma visão geral do sistema reprodutor masculino. Então aqui vocês têm o testículo, o epidídimo, que está aqui anexo ao testículo. Eu queria só dar um toque a vocês, que os espermatozoides produzidos aqui são encaminhados ou armazenados no epidídimo. Essa é a estrutura armazenadora de gametas. Então, no momento da ejaculação, há contrações dessas estruturas e os espermatozoides são empurrados por esse canal, esse longo canal, que é o canal deferente, e esse canal vai se comunicar com a uretra, que vem aqui por dentro do pênis. Durante esse trajeto dos espermatozoides, nós vamos ter liberação de sêmen. Aqui está, você tem a vesícula seminal, aqui a próstata, e aqui essa glândula de Cooper, ou bulbo uretral. Essas são as glândulas que produzem o fluido seminal. Essas glândulas são glândulas exócrinas, ou de secreção externa. Elas produzem substâncias, liberam material, a secreção, diretamente no canal. Portanto, são glândulas exócrinas. Lembra que eu comentei com vocês que glândulas endócrinas produzem hormônios e liberam o hormônio no sangue. Tá? Não, essas são exócrinas. São de secreção externa, né? Mas externa dentro do tubo, no caso. E esse fluido seminal se mistura aos espermatozoides e nutre os espermatozoides, mantém os espermatozoides ativos fora do corpo. Eu queria, vocês viram, inclusive, do filme da semana passada, vocês veem que tem muita gente impressionada aí no barco, né? Os meninos não querem mais ter filho, por conta do filme. Impressiona, mas um barco tranquilo, né, de casa, um barco caseiro. Bom, tudo bem.
Vocês viram também no filme que no momento em que os espermatozoides atingem, chegam ao corpo da mulher, chegam à vagina, na vagina existem substâncias que conferem ao local, o meio é ácido, hostil aos espermatozoides, e uma coisa que eles não mostraram no filme, durante o trajeto dos espermatozoides pela região pélvica, a região onde está o útero, eles têm que passar por essa região e devem atingir as trompas, o obduto, trompa, hoje a gente chama de tubo uterino. Existem células brancas, anticorpos, células de defesa que atacam os espermatozoides. Então, muitos espermatozoides são mortos por células de defesa. Tá? O fluido seminal, ele mantém os espermatozoides ativos, tá, fora do organismo. Então, dentro da vagina, por exemplo, você tem uma parte dos espermatozoides, uma parte morre, uma boa parte morre, e outra parte se mantém ativo graças ao fluido seminal. Bom, dentro do testículo, vamos passar para o testículo. Dentro do testículo existem tubos, um enovelado de tubos, ou de túbulos, são muito pequenos, né? E ali dentro, como eu falei, estão as células germinativas. Ali ocorre a meiose. Só que nós continuamos tendo mitose para aumento numérico das células básicas, das espermatogônias. Elas continuam em mitose. Outras crescem, dão espermatócitos primários que entram em meiose. Para cada espermatócito primário que entra em meiose, vocês já viram isso, vão surgir 4 espermátides e cada espermátide se transforma num espermatozoide. Bom, muito bem. Eu vou passar o próximo transparência. Então, olha, volto a falar, os espermatozoides são produzidos aqui e armazenados no epidídimo. Tá? Muita gente pergunta, e uma pessoa que faça a vasectomia? A vasectomia é feito um corte do canal, aqui mais ou menos nessa altura, o corte é feito e os espermatozoides obviamente vão ficar acumulados no epidídimo. Só que depois de um certo tempo, isso acontece com qualquer pessoa, independente da vasectomia, é feito ou não vasectomia. Os espermatozoides ficam armazenados, depois de um certo tempo eles são destruídos. E o material é reabsorvido. Existem muitos capilares sanguíneos nessa região. Tá? Então, você tem espermatozoides produzidos aqui, armazenados aqui, e o líquido seminal produzido pelas glândulas se misturando aos espermatozoides, como eu falei, no momento da ejaculação. Agora, muitos espermatozoides que ficam por aqui vão morrendo, conforme o tempo, né, eles têm uma certa duração, vão armazenados e vão ser destruídos e o material é absorvido pelo organismo. Eu vou mostrar uma figura que está no livro de vocês, esta aqui, ela é do livro de vocês. Mostrando um corte do canal, olha, dos túbulos seminíferos, né? Aqui você tem os túbulos seminíferos, o epidídimo, e para lá o canal deferente, que ali está como duto deferente, né, na realidade. Aqui está um corte do túbulo seminífero, mostrando, olha, vejam que há uma sequência. Aqui está a parede, da parede para o interior você tem espermatogônias, espermatócitos primários, secundários, espermátides, espermatozoides. Tá? Os espermatozoides são produzidos, daqui passam para a luz ou para a cavidade e são encaminhados daí para o epidídimo. Aqui mostrando, olha aqui, um espermátido no processo de maturação se transformando em espermatozoide. Provavelmente essa figura vocês já tenham visto, porque faz parte do livro verde, do volume 1, que vocês usaram até agora há pouco. Deixa
Deixa eu ver se teria mais alguma coisa a comentar. Bom, queria dar um toque agora. Entre os túbulos seminíferos do testículo existe um tecido. Eles não apontam a esse tecido. Esse tecido é chamado de tecido intersticial. Intersticial é um tecido existente entre outros componentes do órgão. No caso do testículo, seria como que um tecido de preenchimento. Em outros órgãos a gente encontra tecido intersticial. É formado por células conjuntivas, tecido conjuntivo. No testículo, o tecido intersticial, quer dizer, entre os túbulos seminíferos, ficaria por aqui, ele é formado por células especiais que produzem os hormônios masculinos. O principal hormônio masculino, obviamente, é a testosterona. A gente vai citar só a testosterona. Então, vejam, os túbulos seminíferos produzem espermatozoides e entre os túbulos, nesses espaços, existem células que produzem hormônios sexuais. Portanto, o testículo também é uma glândula de produção de hormônios sexuais. Uma glândula endócrina, tá? Que produz hormônios. Os hormônios masculinos são chamados genericamente de andrógenos. Não andrógenos, andrógenos. Substâncias masculinas. Porque androginia significa ter características masculinas e femininas. Andrógenos são substâncias masculinas. Ó, fazendo um esquema bem simplificado, entre os tubos, ó, isso tem no texto que eu vou dar para vocês, mas só para dar uma ideia geral por enquanto, entre os tubos existe um tecido intersticial que produz hormônios masculinos. Testosterona é o principal. Tá? Bom, como é que se dá o controle hormonal? Como é que se dá o controle hormonal? Olha, a hipófise masculina produz os mesmos hormônios que a feminina. A hipófise produz. Eu vou fazer um esquema simplificado aqui. FSH libera esses hormônios do sangue e produz também o LH. Onde atua o FSH? O FSH vai atuar. FSH atua nos túbulos seminíferos quer dizer, no testículo, estimulando a gametogênese, estimulando a produção de espermatozoides. A produção de gametas. Por outro lado, o hormônio luteinizante, também produzido pela hipófise, ele vai atuar justamente nesse tecido que fica entre os túbulos seminíferos. E o hormônio luteinizante, no nosso caso, ele vai atuar no tecido intersticial do testículo, olha, gente, eu vou colocar entre parênteses, porque tem muitos nomes e as células identificadas nesse tecido intersticial foram identificadas por indivíduos que recebem o nome dele. Eu vou colocar entre parênteses, hein? Células de Leiden. Obviamente, se aparecer alguma coisa, alguma questão, eu coloco células intersticiais. Tá? Células de Leiden. Essas células produzem hormônios sexuais. O principal é a testosterona.
sei se vocês sabem, mas nós não vamos chegar, vocês não vão chegar a ver isso em química orgânica, no terceiro ano. Eu comentei com vocês que os hormônios sexuais, eles derivam do colesterol, eles se originam a partir do colesterol. Então existe, a Suzana está dando agora erosinatos, metabolismo, vocês têm vias metabólicas, tá, com enzimas catalisando reações, levando à produção de substâncias, determinadas substâncias. Quando a gente forma hormônios sexuais, o colesterol é a substância precursora. Nós temos enzimas que vão levar o indivíduo a produzir, por exemplo, testosterona. Durante esse caminho para produzir testosterona, a gente produz progesterona. A progesterona é uma das substâncias intermediárias, digamos assim. Tá? Agora, as meninas produzem também testosterona, principalmente pela glândula suprarrenal. Então, nós produzimos testosterona a partir do colesterol, mas durante o caminho, durante a via metabólica, tem progesterona produzida. Aí no meio. Só que a gente tem enzimas que vão logo metabolizar, transformar. A gente tem uma enzima para transformar a progesterona numa outra substância até chegarmos à testosterona. Tá? Bom, o que faz a testosterona? Pelos estudos feitos, a testosterona, ela colabora com o FSH na produção de espermatozoides. Mas o principal papel aqui é o de provocar o aparecimento e manutenção dos caracteres sexuais masculinos. Gente, vamos aproveitar e fazer uma retomada. Quem é que pode me dizer o que são caracteres primários? Primários. Caracteres sexuais primários. Ou características sexuais primárias. Sei não. Primários. Os primários se manifestam na fase embrionária. Desenvolvimento de estruturas reprodutoras na fase embrionária. O conjunto você chama de caracteres primários. Gente, vamos imaginar assim, o indivíduo é XY, produz um pouco de testosterona, como eu tinha comentado, lá pela 6ª semana de vida embrionária. No filme eles até comentam, lá pela 8ª semana, a diferenciação já está ocorrendo. Tá? Eles mostram até, lembra que eles mostram? Pode ser um pênis, pode ser clitóris, eles não sabiam ainda, né? Não daria para identificar, estava mais ou menos na 8ª semana, mas a diferenciação já estava começando a ocorrer. Bom, muito bem. Os caracteres primários se manifestam na fase embrionária. Nasceu a criança do sexo masculino, durante a infância, nós produzimos uma certa quantidade de testosterona, o testículo produz o suficiente para manter as características masculinas. Quando chega na puberdade, a hipófise passa a produzir esses hormônios. Aí depende do indivíduo, 12 a 14 anos, alguns entram na puberdade um pouco mais tarde, pode acontecer. Tá? Hoje em dia, por conta da alimentação, as coisas mudaram muito. É o que é a hipótese, né? Bom, é muito mais cedo. Mas vejam bem, estes dois hormônios começam a ser produzidos, eles vinham sendo produzidos numa taxa muito baixa. De repente aumenta a taxa desses hormônios e você tem esse estimulando a produção de gametas, estimulando as glândulas acessórias que produzem fluido seminal. Tá? E este hormônio vai levar o testículo, as células intersticiais do testículo, elas são estimuladas e aumentam, nesse caso, a produção de testosterona. Aumentando a produção de testosterona, começam a se manifestar os caracteres secundários. Quais são os caracteres sexuais secundários? Então, você tem aparecimento de pelos pubianos,
temos no corpo barba, há uma mudança nas cordas vocais, então há engrossamento da voz, uma mudança na voz, uma mudança na musculatura, tá? E nós temos aí os caracteres sexuais secundários. Então esses se manifestam na puberdade. Muito bem, isso se deve à testosterona. É óbvio que existe aqui mecanismo de feedback, só que não acentuado, como ocorre nas mulheres. Por exemplo, se aumenta muito a taxa de testosterona, há uma tendência de ocorrer inibição desses hormônios, eles diminuem. Tá? E isso garante uma estabilidade, né, no organismo. Há momentos em que o nível de testosterona aumenta, realmente. Agora, tende a diminuir a taxa desses dois. Pessoal, olha aqui, esses nomes, como vocês viram, se devem à ação desses hormônios no organismo feminino. Agora, vocês podem encontrar, eu vou até colocar aqui, ICSH. Eu vou usar RH que vocês já estão acostumados. Tá? ICSH é o mesmo hormônio. É hormônio estimulador das células intersticiais. É a mesma coisa. Por isso é que eu falei, ó. Eu vou usar RH, é o mesmo hormônio. Tá? Vocês já estão acostumados, já estudaram e fizeram a minha prova. Isso aí. Interstitial Cells Stimulant Hormone, né? SPI. Essas siglas são inglesas. Tá? Só na clorofila toriônica a gente usou a sigla em português, né? HGC. Então, basicamente é isso, gente. Você tem aí, olha, a testosterona, se vocês até quiserem, vocês podem fazer assim, ó. Ela é um coadjuvante aqui, ela colabora com FSH, estimulando a produção de gametas. Tá? Olha, eu trouxe o texto para vocês. Na realidade, aqui eles começam pelo aparelho reprodutor, sistema reprodutor masculino, e o que vocês receberam a semana passada para a prova é a continuação desse. Eu dei um ciclo menstrual, 2, 3. Agora nós vamos começar a ver no segundo semestre. Tá? Eu ainda tenho desde o primeiro, eu acho que eu tenho que terminar. Vamos lá.
são os mecanismos de herança. Vamos ver, relação de herança. Eu já vou dar um toque, ó. Vai virar um pouco matemática. Tá? Mas nada de muito complicado. Não se assustem, mas vai trabalhar com probabilidade. A Suzana está dando a parte moderna. Ela vai dar biotecnologia e, enquanto isso, eu vou discutir os mecanismos de herança. O primeiro mecanismo de herança, tem gente que acha, nós não estamos mais na época, né, no momento de falar em leis de Mendel. A gente tem que falar. Porque o Mendel vamos ver então, primeiro, a mendelismo. Eu vou chamar de mendelismo. Vocês já ouviram falar em Mendel? Mendel foi um monge, olha, a gente na época, isso é século XIX, na época, a região onde o Mendel nasceu pertencia, porque tinha Império Austro-Húngaro, pertencia à Áustria. Muitos livros citam o Mendel como monge austríaco. Na realidade, a região hoje pertence à República Tcheca. Bom, por volta de 1865, ele publicou um trabalho com a planta de ervilha. A planta de ervilha, ou com ervilha. A gente fala planta de ervilha, com ervilha. Bom, o Mendel não foi aceito na época. Ele apresentou o trabalho à Sociedade Científica, na Áustria, e o trabalho não foi aceito. Não, teve cientistas. Na realidade, o Mendel, ele foi fazer curso de física na Áustria, depois começou a se interessar muito por matemática e acabou influenciado por um professor que era botânico, e ele acabou fazendo esses trabalhos com planta de ervilha. Ele analisou 7 características na ervilha. Por exemplo, cor da flor, cor da semente, o tipo de superfície da semente, e ele é considerado o pai da genética moderna. Vocês vão ver, para nós hoje, é muito fácil. Provavelmente muitos de vocês tiveram no fundamental uma noção do que é isso. Tá? A gente vai complementar e sempre que possível eu vou transferir o modelo para a espécie humana. Sempre que possível. Nem sempre é, tá? Porque tem vários mecanismos. Alguns são aplicáveis à espécie humana com uma certa tranquilidade. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu queria comentar de curiosidade, o Mendel viveu, o trabalho foi publicado em 1865, esse é mais ou menos o período em que Darwin publicou a teoria da seleção natural. Mas não há nenhuma evidência de que um tenha conhecido o trabalho do outro. Eu acho, essa é a opinião particular, que o Darwin pode até ter visto notícias, não sei, mas deve ter desprezado, assim como os pesquisadores austríacos dispensaram, na realidade recusaram o trabalho. O trabalho do Mendel foi retomado em 1900, ele já tinha morrido, independentemente por 3 autores na Europa, e passou a ser reconhecido. Basicamente, ele fez o seguinte: olha, gente, os conceitos básicos, genótipo, fenótipo, esses conceitos vão aparecendo. Na hora que aparecerem, eu comento. Tá? Tem coisas que vocês já sabem, a gente já utilizou, Suzana já utilizou. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou fazer análise de uma característica da ervilha ou na ervilha
o Mendel falava em caráter, análise do caráter da evita. Eu vou pegar a cor da semente. A gente sem conversa, a cor da semente. Olha aqui, pessoal, eu vou usar símbolos, vocês vão se acostumando, se habituando com isso. Ó, a geração que eu vou tomar para começar o meu trabalho, eu vou chamar de P, a gente faz P ponto, é a geração parental. Depois eu vou ter F1, F2, a gente usa F2, F1, enfim. É a primeira geração de descendentes, a segunda geração de descendentes. Eu queria já comentar com vocês, opa, existe um mecanismo de herança, que no caso é a herança ligada ao sexo, em que os pesquisadores tiveram que chegar até a geração F3 para matar a charada. Já estavam mais ou menos matando a charada do que se tratava e tal, mas é o único caso em que a gente tem que chegar até F3. Na maioria dos casos, chegando à geração F2, a gente descobre o que está por trás, qual é o mecanismo de herança que rege aquela característica. Vocês já vão ver. Então vamos lá, olha aqui, eu vou pegar na geração parental, antes deixa eu comentar, existem dois fenótipos com relação à semente. A semente amarela e a semente verde. A gente conhece mais, a gente acabou selecionando o tipo verde. Tá? Mas já vou adiantar para vocês, o amarelo é dominante sobre o verde. Não, a questão não é o sabor. Tá? Tem uma que é invocada, que é no supermercado a gente encontrava amarela, amarelo e verde, tá? Mas tem a rugosa, a bicha, como a gente vai ver depois, aí no caso tem um aspecto muito feio, ela parou de ser comercializada. Porque fica toda divulgada, é muito divulgada mesmo. E não impressiona muito. Pois, ótimo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Ó, eu vou pegar uma planta de semente amarela. Essa planta se originou de semente amarela, eu vou cruzar com planta de semente verde. Oi, é depois. Que é o parental. Depois. Parece um quê? Não, depois. Ó. Essas plantas que o Mendel pegou na natureza são plantas puras. Essas plantas não tinham sido cruzadas antes. Agora, deixa eu dar uma informação importante aqui. A evia, naturalmente, apresenta, quer dizer, é natural na vida, a autofecundação, autopolinização. Primeiro tem polinização, depois fecundação. Elas têm autopolinização, a evia tem autopolinização. Então, uma planta de semente amarela, autopolinizada, o Mendel constatava que essas plantas deixavam sempre descendentes de semente amarela. E a planta verde deixava descendentes de semente verde. Vocês vão ver que a verde não tem jeito, ela é sempre pura. Gente, a palavra pura, já vou dar um toque, ela passou a ser denominada no século XX, o indivíduo puro passou a ser denominado de homozigótico, ou homozigótico, que tem genes iguais. Na época, o Mendel falava puro. Tá? Ele teve que fazer, como a planta se
auto-poliniza naturalmente, ele teve que fazer uma polinização cruzada artificial. Ou seja, ele teve que pegar pólen de uma e transferir para o órgão no psíquico da outra. Inclusive, a própria cor da ervilha, ela tem toda uma estrutura mais fechada para garantir a auto-polinização. Normalmente as plantas evitam a auto-polinização. E ela tem a auto-polinização natural. Então ele teve que pegar pólen de uma e transferir para o órgão feminino da outra. Tanto faz desta para esta, desta para esta, ele fez todas as possibilidades. Na primeira geração, foi? Não entendi o que você perguntou. Também é pura. Ah, mas é pura. É homozigótica. A gente já vai comentar. Ó. Na geração F1, todos os descendentes tiveram semente amarela. Ô, gente, vocês estão falando, estão atrapalhando aí. O Mendel pensou assim, esses descendentes de F1, eles devem ter mistura de amarelo e de verde. Vejam como ele falava. De alguma forma, o fator, não existia a palavra gene, era fator. O fator, ele propôs a existência de dois fatores, fator para amarelo e fator para verde. O fator para amarelo bloqueou a manifestação do fator para verde. Se essa planta tiver realmente fator para amarelo e para verde, eu vou deixar ela se autopolinizar. Isso aqui é autopolinização. E vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece na geração seguinte. Ficou muito aqui embaixo, mas acho que está para. Ele constatou, exatamente, ele já esperava, e constatou 75% de semente amarela e 25% de semente verde na geração F2. Fala, Felipe. Isso aí não é mais ou menos a mesma experiência que tem no livro, que ele coloca o cabinho da planta, daí mistura com o outro, daí só sai como fica fala Vai ficar um híbrido. Não é? Não, mas aquilo ali, pelo que você está comentando, parece que é enxerto. Não, não sei, era para provar que a herança estava na pétala, porque tipo, a flor era amarela e a outra flor era verde. Ele cortava um cabo, colocava o cabo com a flor do outro e o outro cabo com a flor do outro. Entendeu? Ele trocava. Daí o que nascia era diferente para cada um, para mostrar que. Para mostrar que não era controlado, que era controlado por outros fatores. Né? E é justamente o que ele vai demonstrar aqui. Onde está o papel? Bom, interpretação dos resultados. A genialidade do Mendel está aqui. Vocês vão ver que é muito fácil, é como eu falei para vocês, para nós hoje isso aqui é. Mas na época não, tanto que o trabalho não foi aceito. O Mendel propôs a existência de dois fatores. Ele representou assim: V seria o fator para amarelo e Vzinho o fator para verde. O fator é o gene. No século XX, quando o mendelismo foi redescoberto, ou descoberto, enfim, os autores começaram a usar uma nova nomenclatura. O que ele chamava de fator passou a ser chamado de gene. Então vamos lá. Na geração parental, olha, eu vou simplesmente colocar assim, amarela pura e a verde, que não tem jeito, vai ser sempre pura. Ó, a palavra pura, os indivíduos puros,
é o mesmo que homozigota ou homozigótica. Tanto faz você falar homozigota ou homozigótica. Tá? Então ele propõe assim, que as plantas da geração parental, a amarela parental, ele ia com um par de fatores, amarelo, e a verde teria um par de fatores para a verde. Tá? Ele propôs, por conta do resultado que eu obteve, resultado matemático. Ele não conhecia meiose. A meiose é posterior. Do século XIX ainda, mas posterior ao Mendel. Tá? A meiose é de 1880 e poucos. O Mendel publicou o trabalho em 1865. Tá? Então ele não conhecia a meiose. Então vejam o que ele propõe. Ele propõe que os gametas da planta amarela e da planta verde tenham gene, o fator Gzão. E os gametas da verde têm o fator Bzinho. Vejam que isso é diretamente compatível com a meiose. Tá? A gente sabe que nas plantas a coisa não é bem como eu estou falando. Na realidade, a meiose ocorre para a produção dos esporos, e a partir dos esporos, por mitose, a gente tem produção dos gametas. Da geração gametofítica, aí vai ter gameta. Mas não é gameta. Tá? Quer dizer, não é gameta diretamente, é esporo que a meiose daria. Mas ele não se referia a meiose, ele não conhecia. Ele propõe que os gametas tenham um fator só. Quando ocorre fecundação, você tem, pela fecundação, já se falava em fecundação na época, pela fecundação você tem toda a geração F1 com essa construção genética. Essas plantas têm fenótipo amarelo. Todas são de semente amarela. A gente representa propositalmente o gene por D maiúsculo, porque ele bloqueia o outro, ele é dominante sobre o outro. Recentemente, o fenômeno de dominância foi explicado assim. O indivíduo que seja Vzão-Vzinho, a planta Vzão-Vzinho, ela tem na célula essa função genética, mas o DNA que corresponde ao Vzão, a gente pode dizer assim hoje, ele controla a produção de uma enzima que vai levar à produção do pigmento amarelo. Esta enzima bloqueia a atividade do DNA que a gente chama de Vzinho. Então ele não funciona. Tá? Então existe um bloqueio no nível bioquímico. Tá? Então, lá dentro da célula, bioquimicamente falando, você tem esse bloqueio, que a gente chama, em termos clássicos, é chamado de dominância. Tá? Bom, agora, os gametas de F1 é Vzão-Vzinho. Portanto, a planta F1 pode produzir dois tipos de gametas. Só que vocês têm que pensar assim. A espécie tem flores com androceu, gideceu, hermafroditas. E essas flores podem formar gametas masculinos Vzão, gametas masculinos Vzinho, com a mesma chance. Então a gente vai ver o resultado em F2, quando a gente explica o resultado em F2, como o Mendel, a gente vai fazer a clássica tabela. Gente, vocês vão começar a resolver as coisas de cabeça, já, hein? Beleza. Cabeça dele. Eu quero que vocês olhem para os exercícios e já falem, tá dando 50%, 25%, tá, 1/8, 1 sobre 16, 1 sobre 64, a gente vai complicando, né? Então vamos lá, resultado em F2. Vou fazer a tabela por enquanto. Manda um beijo para sua mãe, tá? Manda um abraço.
sala de aula. Não sei, alguém me deu telefone aí? É brincadeira. É brincadeira? Um abraço, diz que a escola está tudo bem na escola. E que olhar tá aí o passarinho, eu vou colocar aqui gametas masculinos, gametas femininos. Masculino B, feminino B, zigoto BB. Masculino B, feminino Bzinho, zigoto BBzinho. Gente, eu vou uniformizar, colocar sempre o gene dominante antes do recessivo. Esse gene aqui, olha, esse gameta, desculpe, com esse vai dar isso aqui e esse vai dar isso aqui. Vejam que nós vamos ter... Não, mas isso aí é amarelo. Ó, gente, vamos parar com esse celular que já está enchendo. Ah, meu, não sei, não estou falando que seja seu. Não, mas eu sei que vai ser amarelo. Ó, amarelo, 3/4 de amarelo para 1/4 de verde. Para 1/4 de verde. Exatamente o resultado que a gente teve. 75% a 25%. Então, dessa forma, o Mendel interpretou o resultado. Vejam que ele propõe que o indivíduo da planta tenha um par de fatores e que o gameta só tenha um fator, um gene. E como eu falei, ele propôs isso a partir do resultado obtido. E justamente é isso que ocorre. Por isso que ninguém aceitou na época. Foi, fala. Não dá, porque depois a gente vai chegar lá. Foi, fala. Se tiver algum lesão, mas você consegue fazer. Se você tiver em jogo, porque, por exemplo, essa planta que veio da natureza, que ele utilizou, ele deixou ela se autopolinizar um ciclo errado. Tá? E ela só dava descendência amarela. Fica uma certeza, né? Ou pelo menos não absoluta, mas uma máquina, uma garantia de trabalhar com uma planta tesão. Tá? Começar com uma tesão. Mas você poderia ter um tesão-desinho. Você falou agora há pouco em híbrido, né? Frederico, você falou em híbrido. Oi? Não, ele falou ali na frente. O Mendel chamava os indivíduos da geração F1, ele falava assim, esses indivíduos têm mistura de fatores, eles são híbridos. O Vzão-Dzinho, o híbrido, olha, temos pouco espaço aqui, não quero apagar, o híbrido, aqui é Vzão, Vzinho. Aqui é Vzinho, que é o híbrido. Foi chamado de heterozigoto ou heterozigótico. É assim que a gente fala hoje. Tá? O Vzinho, o Mendel chamava de híbrido, a gente chama hoje de heterozigoto ou heterozigótico. Muito bem. Marcelo, posso falar uma coisa? Pode. Pode virar curva, virar um bigode que passar da mistura. Até um zigoto, depois virar um zigoto, mas passar de mistura. Não. Aí você pode ter um aumento do zigoto, mas não a planta se tornar. Você está pensando na planta agora? Não entendi. Tem uma
Tá? Pensando em situações outras, né? E aqui é tudo controladinho, tem jardim, plantado e tal, né? Bom, o Mendel realizou uma etapa. Gente, vocês estão muito agitadinhos, tá? Vamos lá. Ok. O Mendel realizou uma etapa do experimento que é muito importante. Eu vou perguntar a vocês o que vocês acham que vai acontecer aqui. Ele fez questão de usar o amarelo F1. Ele usa a planta de semente amarela, vou colocar assim, a planta de F1, da geração F1, e cruza com a recessiva. A recessiva é a verde, essa é amarela e esta é verde. Qual é o resultado esperado? Ele pegou da F1. Não, é a GF1. É a GF1. Quem falou aí? 50-50, isso. Você vai ter, ó, o resultado já é esperado 50% de um tipo, 50% do outro. Por quê? Porque você tem, ó, quer ver? A amarela de F1, ela é vezão-vezinho. Essa daqui é vezinho-vezinho. Quando esta produz gametas, você vai ter gametas, ó. Desta aqui, você vai ter gametas. Opa! Vezão-vezinho. E essa daqui, ó, gente, não precisa repetir, hein? Essa daqui só vai formar gametas vezinho. É um único tipo de gaveta. Então você vai ter na descendência vezão, vezinho, vezinho, vezinho. Essa daqui tem semente amarela, esta tem semente verde. E você vai ter 50% ou um meio, como quiser, de ou para cada tipo, né? Cada tipo. Tá certo? Pode parecer meio óbvio, mas não é. Essa é uma maneira de confirmar a constituição do F1. Tá? Você, ao fazer esse cruzamento, você confirma, fica confirmada a constituição do F1. Ele realmente, como o Mendel falava, tem mistura de fatores, mistura de genes. Tem fator para amarelo, fator para verde. Hoje a gente fala assim, ele é heterozigótico, ou heterozigótico. Está claro isso, gente? Alguém tem dúvida? Isso aqui é simples. A aula que vem, eu vou passar para analisar duas características simultaneamente. Vai complicar um pouquinho. Ó, pega só um pouquinho. Isto que a gente acabou de ver é conhecido por primeira lei de Mendel. Eu, particularmente, não gosto muito de ficar dividindo em primeira lei e segunda lei. O pessoal considera, quando a gente analisa uma característica, do jeito que a gente acabou de fazer, o pessoal costuma chamar de primeira lei de Mendel. Quando nós analisamos ao mesmo tempo duas ou mais características, simultaneamente, a gente vai chamar, vai falar em segunda lei de Mendel. Alguém tem dúvida? Tem que ser fácil, né?